Você já implorou pela ausência de alguém? Não apenas desejou distância, mas pediu a Deus, de joelhos, que removesse uma pessoa da sua existência? Eu já. Por anos, minhas orações noturnas se transformaram em súplicas desesperadas para que aquele lá de cima retirasse um homem da minha vida. O homem que usava minha aliança. O homem que dormia ao meu lado. O homem que eu jurei amar até que a morte nos separasse. Hoje, aos 83 anos, sentada nesta cadeira de balanço de onde observo o quintal florido da casa que finalmente posso chamar de minha, consigo falar sobre isso sem que as mãos tremam, ou pelo menos, não tanto quanto antes. O tremor que permanece talvez seja mais da idade do que das lembranças, embora algumas memórias ainda tenham o poder de me sugar de volta para aqueles dias sombrios. As violetas na janela precisam de água. São delicadas demais, murcham facilmente, mas florescem de novo com o cuidado certo. Somos parecidas, eu e elas. Tenho as mãos enrugadas agora, manchadas pelo tempo, mas são mãos que aprenderam a se defender, a criar, a curar e, principalmente, a pertencer somente a mim. Vejo crianças brincando na praça em frente à minha casa. Meninas de tranças e meninos de joelhos ralados. Às vezes me pergunto como seria se eu tivesse tido filhos com ele. Teria transmitido meu medo? Teria minha filha aprendido a abaixar a cabeça, como eu fiz por tantos anos? Teria meu filho absorvido a violência como solução? Algumas bênçãos vêm disfarçadas de ausência. Esta é uma delas. Nos primeiros anos após a separação, eu não conseguia falar sobre isso. As palavras ficavam presas na garganta como espinhos. Ele não era tão ruim assim, eu dizia para as poucas amigas que ainda me restavam. Às vezes eu o provocava. A culpa era uma carga pesada que eu carregava junto com as compras do mercado e as contas atrasadas. O peso me curvava, envelhecendo-me prematuramente. Minha neta Júlia, que hoje é professora universitária, foi quem me persuadiu a compartilhar minha história. Vó, suas cicatrizes podem ser o mapa que guia outras mulheres para fora do labirinto, ela disse, com aquela sabedoria que parece incompatível com seus 30 e poucos anos. Júlia nasceu depois que tudo acabou. Conhece apenas a avó resiliente, não a mulher quebrada que eu fui. Decidi então que antes que a memória comece a falhar, já acontece às vezes, os nomes fogem, as datas se confundem, vou deixar registrado este testemunho. Não como um lamento ou busca de compaixão, mas como farol para quem ainda navega em mares escuros, parecidos com aqueles em que quase me afoguei. Ajeito os óculos no rosto, puxo o xale sobre os ombros. Os médicos dizem que a artrite é esperada nesta idade, mas sei que meus dedos doem mais nos dias de chuva porque foram quebrados tantas vezes. Algumas feridas cicatrizam por fora, mas continuam a contar histórias no interior dos ossos. Respiro fundo, como me ensinou Dona Zulmira, a benzedeira que foi minha primeira confidente quando nem mesmo minha mãe acreditava. Conte, ela dizia, deixe o veneno sair. E é o que faço agora. Nasci Maria das Dores, nome que carregava um peso que só fui compreender décadas depois. Filha do meio entre 5 irmãos, cresci em Ribeirão das Neves, interior de Minas, onde meu pai trabalhava na pequena fábrica de calçados e minha mãe cuidava de tudo o mais. Foram tempos de simplicidade. Pés descalços correndo pela terra vermelha, banhos de rio, novenas de maio e o cheiro do pão caseiro que mamãe assava aos domingos. Era 1942, quando vim ao mundo, em plena Segunda Guerra. O Brasil ainda era um lugar onde mulheres não votavam e onde o destino delas era predeterminado: casar, ter filhos, servir. Minha mãe me ensinou a costurar aos 7 anos, a cozinhar aos 9, a obedecer desde sempre. Mulher precisa saber seu lugar, ela repetia, enquanto penteava meus cabelos antes de dormir. Senão o mundo cobra caro. Apesar disso, tive a sorte que minhas irmãs não tiveram. Estudei.
Papai, influenciado por um patrão progressista, decidiu que pelo menos uma filha precisava ter o estudo completo. Fui escolhida por ser a que tinha mais juízo, segundo ele. Enquanto minhas irmãs casaram cedo, aos 16 e 18 anos, respectivamente, permaneci nos livros até concluir o magistério. Era um luxo, para a época, especialmente para uma moça do interior. Tornei-me professora da escola rural aos 19 anos e sentia que o mundo se abria à minha frente. A sala de aula com carteiras de madeira desgastada era meu palácio. Meus alunos, crianças de mãos calejadas pelo trabalho na roça, olhavam-me como se eu guardasse todos os segredos do universo. Ali, entre o quadro negro e o giz que pintava meus dedos de branco, eu me sentia poderosa, livre. As famílias me respeitavam. A professora, diziam com reverência quando eu passava pela praça aos domingos, após a missa. Até então, conhecia apenas 2 tipos de homens. Meu pai, trabalhador e silencioso, que nunca levantou a mão para minha mãe, mas também nunca levantou um prato para ajudá-la. E meus irmãos, meninos que se tornaram homens seguindo o mesmo molde paterno, como pães da mesma forma. Antes de Arnaldo entrar em minha vida, eu tinha planos. Sonhava em conhecer o Rio de Janeiro, quem sabe até cursar a universidade. A diretora da escola, Dona Eulália, uma senhora que havia estudado na capital, dizia que eu tinha potencial acadêmico. Palavras que eu guardava como tesouros, repetindo-as para mim mesma antes de dormir. Meu pequeno salário era dividido entre ajudar em casa e guardar para o futuro. Guardava as moedas em uma lata de biscoitos escondida embaixo do colchão. Cada centavo era uma promessa de asas para voar. Lia livros emprestados, absorvia histórias de mulheres de outros lugares, outros tempos. George Sand, Jane Austen, Cecília Meirelles. Suas palavras eram sementes que plantavam em mim ideias perigosas sobre independência. Os rapazes da cidade me achavam diferente demais, estudada demais. As mães os afastavam de mim como se meu desejo por conhecimento fosse contagioso. Aquela vai ficar pra titia, cochichavam nos corredores da igreja. Não me importava. Aos 23 anos, eu era uma anomalia para os padrões locais, solteira, com emprego próprio e sem desespero aparente para mudar essa situação. Foi quando o novo médico chegou à cidade. Arnaldo Menezes, 32 anos, formado na capital, voz grave e mãos firmes, instalou seu consultório na rua principal. Alto, de ombros largos e olhar penetrante, trazia consigo o fascínio do mundo exterior que eu tanto almejava conhecer. A primeira vez que o encontrei foi durante a campanha de vacinação infantil. Eu organizava as crianças em filas, enquanto ele, com precisão e gentileza, aplicava as injeções. Observei suas mãos, mãos de médico, limpas, com unhas bem aparadas, tão diferentes das mãos calejadas dos homens que eu conhecia. Quando nossos olhares se cruzaram, senti algo que nunca havia experimentado. Um tremor interno, um reconhecimento silencioso. A professora Maria das Dores, presumo? Ele perguntou com um sorriso que iluminava não apenas seu rosto, mas parecia clarear toda a sala. Apenas Dores, respondi, sentindo o rubor subir pelo pescoço. Nome inadequado para alguém com um sorriso tão luminoso, ele comentou. Foi a primeira vez que alguém questionou meu nome, como se enxergasse além do que todos viam. O namoro começou com permissão expressa de meu pai, que via no doutor o partido perfeito para a filha professora. Arnaldo me cortejava com palavras sofisticadas e presentes modestos, porém significativos. Um livro de poesias, uma caixa de chocolates importados da capital, um broche delicado. Você é diferente das outras mulheres daqui, ele dizia, e eu me inflava de orgulho, sem perceber que naquela frase já existia o germe da separação entre nós e os outros, que mais tarde definiria nosso isolamento. Nos casamos na primavera de 1967. Eu, de vestido branco costurado por minha mãe e minhas tias,
radiante com a perspectiva de uma vida que transcenderia os limites de Ribeirão das Neves. Não por acaso, mudamos para uma cidade maior logo após o casamento. Arnaldo recebeu proposta para trabalhar no hospital regional, e eu, embriagada pela paixão e pelas possibilidades, abandonei minha classe de alunos sem hesitação. Lembro-me do cheiro de tinta fresca em nossa primeira casa, uma construção modesta, mas superior à casa de meus pais. Como me senti importante ao mobiliar cada cômodo, ao escolher as cortinas, ao organizar os livros de medicina dele na estante da sala. A esposa do médico, agora era assim que me chamavam. Não mais a professora Maria das Dores, apenas a esposa do Dr. Menezes. Os primeiros sinais vieram sutis, quase imperceptíveis. Uma sugestão aqui. Esse vestido não é apropriado para a esposa de um médico. Um comentário ali. Você fala demais quando estamos em público. Pequenas correções, sempre apresentadas com um sorriso, sempre justificadas como preocupação com meu bem-estar e nossa reputação. Em 6 meses, eu já não usava as cores vibrantes que tanto apreciava. Em 1 ano, havia perdido contato com as poucas amigas que fizera na nova cidade. Elas são muito simples para nosso círculo social, explicava Arnaldo enquanto me apresentava as esposas de outros médicos, mulheres educadas para sorrir e assentir, para organizar chás beneficentes e ignorar as indiscrições dos maridos. Quando sugeri dar aulas novamente, Arnaldo reagiu com uma mistura de divertimento e indignação. Minha esposa não precisa trabalhar. Que tipo de médico seria eu se não pudesse sustentar minha família? O orgulho masculino disfarçado de proteção. E eu, educada para ver o casamento como objetivo supremo, engoli o desapontamento junto com o sonho. A transformação foi gradual, como água erodindo uma rocha. Cada dia, um pouco da Maria das Dores que sonhava com o Rio de Janeiro e livros desaparecia, substituída pela senhora Menezes, impecavelmente vestida, adequadamente silenciosa, perfeitamente infeliz. O primeiro tapa veio após 2 anos de casamento, quando questionei um perfume diferente em sua camisa. Nunca duvide de mim, ele disse, os olhos escurecidos por algo que não reconheci naquele momento, mas que aprenderia a temer. Depois chorou, pediu perdão, prometeu que nunca mais aconteceria. Acreditei. Queria acreditar. Precisava acreditar. Meu mundo desmoronou numa terça-feira comum, dessas que não deveriam entrar para a história de ninguém. Era março de 1973. Lembro porque os ipês amarelos estavam floridos ao longo da avenida principal. Eu havia completado 31 anos na semana anterior. Uma celebração modesta, apenas um bolo servido após o jantar com os colegas de Arnaldo. 6 anos de casamento, 6 anos de esperanças estilhaçadas, de olhos baixos e desculpas para os hematomas. Naquela manhã, Arnaldo saiu cedo para o hospital, como sempre fazia. Beijou-me na testa, verificou se seu café estava na temperatura exata e partiu no Fusca azul que tanto orgulho lhe dava. Alisei o avental sobre o vestido e me preparei para mais um dia de tarefas domésticas. Havia uma reunião beneficente à tarde, onde eu deveria comparecer como embaixadora do hospital, papel que executava com a precisão de uma atriz treinada. O telefone tocou às 10h17. O relógio da cozinha marcava a hora com seus ponteiros vermelhos. Senhora Menezes? Uma voz feminina, jovem, hesitante. Aqui é Elisa, da recepção do consultório do doutor. Estranhei. Elisa nunca me telefonava. As questões do consultório particular de Arnaldo não atravessavam as paredes de nossa casa. Ele fazia questão da separação entre vida pessoal e profissional. Desculpe incomodar, ela continuou, a voz tremendo ligeiramente. Mas aconteceu uma coisa. A senhora poderia vir até aqui? O doutor não está. Saiu para uma emergência no hospital, mas... encontrei algo que acho que a senhora precisa ver.
O táxi me deixou em frente ao edifício de tijolos aparentes, onde Arnaldo atendia suas consultas particulares 3 vezes por semana. Subi as escadas, sentindo um peso no estômago, aquela intuição feminina que tantas vezes ignorei em nome da paz doméstica. Elisa me esperava na porta, os olhos inchados de choro, as mãos torcendo um lenço já úmido. Senhora Menezes, perdoe-me. Talvez eu esteja cometendo um erro, mas não consigo mais guardar isso comigo. Ontem, ela abriu uma gaveta da escrivaninha e retirou um envelope. Encontrei isso quando organizava os arquivos. Estava escondido atrás da gaveta de prontuários. O envelope continha fotografias, dezenas delas. Arnaldo com diversas mulheres, enfermeiras, pacientes, algumas que eu reconhecia de eventos sociais, imagens explícitas em quartos de hotel, no sofá do próprio consultório. Mas o que me atingiu como um soco no estômago não foram as traições, que de alguma forma eu já suspeitava, foram as anotações no verso de cada foto, nomes, datas e comentários sobre cada encontro. Descrições degradantes, vulgares, como se aquelas mulheres fossem meros objetos em sua coleção. E havia mais. Um pequeno caderno preto revelava minucioso controle financeiro. Dinheiro desviado do hospital, superfaturamento de procedimentos, medicamentos roubados. Aquele homem que eu chamava de marido, o respeitado Dr. Menezes, não era apenas um adúltero contumaz. Era um criminoso metódico. Por que está me mostrando isso? Perguntei a Elisa, minhas mãos tremendo tanto que as fotos caíram espalhadas pelo chão. Porque eu sou uma delas, respondeu, apontando para uma jovem de cabelos castanhos numa das fotos. Ele me prometeu que se divorciaria, que éramos diferentes, até descobrir isso hoje. Somos todas iguais para ele. E tem mais. Ele fala sobre a senhora nestas cartas. As cartas endereçadas a um amigo médico em outra cidade revelavam o plano de Arnaldo. Estava desviando dinheiro para uma conta secreta, planejava fugir com uma enfermeira nova, deixando-me sem nada. A idiota nem desconfia, escreveu ele. Tantos anos e ainda acredita em minhas histórias. Às vezes é quase tedioso como ela aceita tudo. Os tapas, as mentiras, as desculpas. Senti o chão desaparecer sob meus pés. As paredes do consultório pareciam se fechar ao meu redor. Não era apenas a traição ou o roubo. Era a confirmação esmagadora de que minha vida inteira havia sido construída sobre mentiras. Eu não era a esposa dedicada que suportava as fraquezas ocasionais de um bom homem. Era apenas um objeto conveniente, uma fachada para suas perversões. Elisa serviu-me um copo d'água e segurou minha mão. Senhora, ele volta às 3. Sei que não tenho direito de sugerir nada, mas a senhora precisa se proteger. Saí do consultório carregando uma pasta com as evidências, andando como autômata pelas ruas da cidade. Não chorei. Não gritei. Era como se algo dentro de mim tivesse congelado instantaneamente. As pessoas me cumprimentavam. Boa tarde, Dona Menezes. E eu respondia mecanicamente, um sorriso fixo no rosto, enquanto por dentro desmoronava. Cheguei em casa e me sentei à mesa da cozinha, aquela mesma onde tantas vezes engoli humilhações junto com o café da manhã. As fotografias e documentos espalhados à minha frente pareciam pertencer a um pesadelo, não à minha realidade. O relógio marcava 12h45. 2h15 até que Arnaldo retornasse. Foi então que uma clareza estranha tomou conta de mim. Era como se eu observasse a cena de fora. Uma mulher de 31 anos, magra demais, com um vestido discreto e um coque impecável, fitando as evidências de sua vida destruída. Uma mulher que havia sido professora uma vez, que sonhara com o Rio de Janeiro, que guardara moedas numa lata de biscoitos. Uma mulher que não existia mais. Levantei-me e fui até o espelho do corredor. Quem era aquela pessoa olhando de volta para mim? Os olhos opacos,
sem o brilho que meus antigos alunos diziam ver quando eu explicava sobre as estrelas ou lia histórias para eles. Os lábios finos, sempre pressionados para conter palavras que poderiam provocar a ira de Arnaldo. As marcas quase invisíveis na têmpora esquerda, resultado do empurrão contra a estante 3 semanas antes. Maria das Dores, sussurrei para a imagem no espelho, experimentando o nome que há anos não usava. Não Senhora Menezes ou esposa do doutor, apenas eu. A menina que corria descalça pela terra vermelha de Minas, que sonhava em ensinar, que acreditava em liberdade. Algo rompeu-se dentro de mim. Não foi uma onda de raiva, como se poderia esperar, mas uma enchente de vergonha e autoconsciência tão intensa que me dobrei sobre o próprio corpo, caindo de joelhos no chão frio. Como pude permitir que isso acontecesse? Como pude aceitar cada degradação, cada mentira, cada punição injusta? Como pude acreditar que merecia menos do que dignidade? As lágrimas finalmente vieram, não silenciosas como as que derramava escondida no banheiro após as brigas, mas soluços violentos que pareciam arrancar pedaços do meu ser. Chorei pela jovem professora que abandonei, pelos sonhos que enterrei, pela dignidade que cedi em pequenas parcelas diárias, até não sobrar nada. No meio desse colapso, uma lembrança surgiu. Minha avó, sentada na varanda da casa simples em Ribeirão, descascando mandioca com mãos nodosas pela artrite. Minha filha, ela dizia, mulher é como o bambu. Pode vergar até o chão com o peso da tempestade, mas não quebra. E quando a tempestade passa, se ergue de novo. Ergui meu corpo do chão, as pernas trêmulas, o rosto inchado. Basta, disse em voz alta para a casa vazia. Chega de pedir a Deus que o retire da minha vida. É hora de eu mesma sair da vida dele. Com uma calma que não sabia possuir, telefonei para a única pessoa que poderia me ajudar, meu irmão mais velho, Paulo, que morava a 2 horas dali. Não entrei em detalhes, apenas disse: preciso de você. Agora. É urgente. Depois, com movimentos precisos, abri o forro falso do colchão, onde por 6 anos escondi o dinheiro que conseguia economizar do orçamento doméstico. Pequenas quantias subtraídas da feira, do salão de beleza, guardadas como seguro contra um dia que eu secretamente sabia que chegaria. Não era muito, mas seria suficiente para algumas semanas. Peguei uma mala pequena, não a grande, que chamaria a atenção, e coloquei apenas o essencial: 2 vestidos, roupas íntimas, o broche que havia sido de minha avó, a certidão de casamento, que ironia, meus documentos pessoais e uma foto desbotada de meus pais. Hesitei diante do porta-retratos com nossa foto de casamento. Com determinação repentina, retirei a fotografia e a rasguei em pedaços minúsculos, deixando-os sobre a cama impecavelmente arrumada. O relógio marcava 14h30, quando olhei pela última vez para aquela sala onde fingira ser feliz por tantos anos. Adeus, Senhora Menezes, murmurei. É hora de Maria das Dores voltar a viver. Paulo chegou às 14h50, 10 minutos antes do horário previsto para o retorno de Arnaldo. Meu irmão, que não via há quase um ano, Arnaldo sempre encontrava desculpas para evitar visitas familiares, empalideceu ao me ver. Não sei o que chocou mais, minha aparência frágil ou a determinação súbita em meus olhos. Não houve tempo para explicações detalhadas. Mostrei-lhe rapidamente algumas das fotografias e o caderno de contabilidade fraudulenta. Vou matá-lo, Paulo disse, as mãos fechadas em punhos, o rosto contorcido de uma raiva que eu nunca havia visto nele. Não, respondi com firmeza. Ele não vale sua liberdade. Só me tire daqui, agora. Saímos pelos fundos, através do quintal, como fugitivos. Eu, que ajudara a construir aquela casa, que escolhera cada móvel, cada cortina, saía pela porta dos empregados carregando uma mala pequena demais para conter uma vida inteira. O jabuti que Arnaldo mantinha no jardim, mais um símbolo de status do que um animal de estimação, observou nossa fuga com olhos antigos e pacientes.
Senti uma estranha afinidade com aquela criatura lenta e resiliente. No carro de Paulo, enquanto deixávamos para trás a cidade que havia sido minha prisão por 6 anos, permiti que a realidade da situação me atingisse completamente. Não tinha casa. Não tinha emprego. Não tinha identidade além de a esposa do médico. O pouco dinheiro guardado não duraria mais que 1 mês, e Arnaldo, quando descobrisse minha fuga, usaria todo o seu poder e influência para me encontrar. Não por amor, já sabia, mas por orgulho ferido e medo das revelações que eu poderia fazer. "Para onde vamos?" perguntei, percebendo que não havíamos discutido esse detalhe crucial. "Para a casa da tia Zulmira, em Divinópolis", Paulo respondeu, os olhos fixos na estrada. "Ninguém vai te procurar lá. É longe o suficiente e ela não tem telefone. Vai te dar tempo para pensar no próximo passo." Tia Zulmira não era realmente nossa tia, mas uma antiga vizinha que se mudara anos antes. Uma senhora viúva que vivia de costura e benzeduras, respeitada e temida em igual medida pela comunidade. Seu pequeno sobrado amarelo nos fundos de um beco seria meu refúgio pelos próximos 3 meses. Os primeiros dias foram de terror constante. Cada barulho na rua me fazia saltar. Cada batida na porta parecia anunciar a chegada de Arnaldo. Dormia em sobressaltos, acordava gritando. Tia Zulmira preparava chás de ervas que me ajudavam a acalmar, mas nada aliviava o peso da vergonha e do fracasso que me consumia. Uma semana depois de minha fuga, Paulo trouxe notícias. Arnaldo havia registrado boletim de ocorrência alegando meu desaparecimento preocupante e estado mental instável. Apresentava-se publicamente como o marido devotado, desesperado com o sumiço da esposa potencialmente depressiva. A polícia local, onde ele tratava gratuitamente os familiares do delegado, estava empenhada nas buscas. Paralelamente, Paulo contratou discretamente um advogado em Belo Horizonte, usando suas próprias economias. Dr. Joaquim, um senhor de cabelos grisalhos e olhar compassivo, ouviu minha história sem julgamentos e examinou as evidências que eu havia trazido. "Senhora, o que temos aqui é material suficiente não apenas para um divórcio, mas para processos criminais sérios", ele explicou. "Contudo, preciso alertá-la. Será sua palavra contra a de um médico respeitado. Será difícil e doloroso." Foi então que tomei outra decisão que mudaria minha vida. Não queria vingança, apenas liberdade. "Não quero destruí-lo, doutor, só quero minha vida de volta." O plano que elaboramos era arriscado, mas potencialmente eficaz. Eu continuaria desaparecida enquanto o advogado negociava secretamente com Arnaldo. As evidências de fraudes e comportamento imoral seriam nossa moeda de troca. Em troca do meu silêncio, eu exigia apenas um divórcio limpo, sem contestações, e uma pequena compensação financeira para recomeçar. Enquanto isso, nas noites longas em Divinópolis, entre lágrimas e insônias, comecei a reconstruir minha identidade. Tia Zulmira me ajudou a cortar o cabelo que sempre mantive longo porque Arnaldo preferia assim. Cortei-o curto, na altura do queixo, um ato simples que simbolizava uma ruptura profunda com a mulher que fui. "Você sempre foi Maria das Dores", tia Zulmira dizia enquanto me servia mais chá. "Agora precisa descobrir quem Maria quer ser sem as dores." A pequena casa de tia Zulmira se tornou meu mundo durante aqueles primeiros meses. As paredes de cor desbotada, o cheiro de alfazema e ervas secas penduradas em maços no teto da cozinha, o ranger do assoalho de madeira. Aos poucos, esses elementos substituíram o luxo frio da mansão que dividira com Arnaldo. Mas a liberdade tem seu preço, e logo descobri que seria mais alto do que imaginava. O primeiro desafio veio na forma de pesadelos recorrentes. Noite após noite, acordava encharcada de suor, a respiração ofegante, os punhos cerrados, como se estivesse me defendendo. Na escuridão do quarto emprestado, a voz de Arnaldo parecia sussurrar: "Você nunca vai se livrar de mim." "É normal?"
explicou tia Zulmira, colocando uma xícara fumegante de chá de camomila e melissa em minhas mãos trêmulas. O corpo se liberta antes da alma. A alma precisa de mais tempo para entender que está segura. Além dos demônios internos, havia questões práticas urgentes. Meu dinheiro, escasso desde o início, diminuía rapidamente. Paulo ajudava como podia, mas tinha sua própria família para sustentar. Precisava encontrar trabalho, mas o que poderia fazer? Durante anos, Arnaldo insistira que meu único papel era ser a perfeita esposa do médico. Minha formação como professora estava desatualizada e eu temia usar meu nome verdadeiro e ser rastreada. Posso ensinar você a costurar, ofereceu tia Zulmira, mostrando suas mãos calejadas pelo trabalho de décadas. Aceitei imediatamente. As primeiras tentativas foram desastrosas. Pontos tortos, linhas emaranhadas, dedos furados pela agulha. Cada fracasso trazia à tona a voz dele. Você é inútil sem mim, Maria. Paralelamente, Dr. Joaquim iniciou as negociações com Arnaldo. Como esperado, meu marido oscilava entre ameaças violentas e declarações públicas de preocupação pelo meu estado mental frágil. A farsa do marido devotado continuava, enquanto nos bastidores ele recusava qualquer acordo. Ele está convencido de que você vai voltar implorando perdão, explicou o Dr. Joaquim durante uma visita discreta. Homens como ele não acreditam que suas presas possam realmente escapar. O terceiro mês trouxe uma nova complicação. Comecei a ter tonturas frequentes, enjoos matinais e um cansaço que parecia penetrar até os ossos. Quando tia Zulmira preparou um chá especial de ervas e me entregou com um olhar significativo, entendi o que meu corpo já sabia. Estava grávida. A notícia caiu sobre mim como uma sentença. Um filho de Arnaldo significava um vínculo eterno com aquele homem. Significava nunca estar verdadeiramente livre. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas, ajoelhada no chão áspero do quarto, as mãos protetoramente sobre a barriga ainda plana. O que farei agora? Perguntei a tia Zulmira na manhã seguinte, os olhos inchados, a voz rouca. A senhora idosa segurou minhas mãos entre as suas, aqueles dedos enrugados transmitindo uma força surpreendente. Você tem escolhas, menina. Todas difíceis, todas com seu preço. Mas são suas escolhas agora, não dele. Naquela tarde, recebi um telegrama de Dr. Joaquim. Arnaldo havia contratado um investigador particular. Era uma questão de tempo até que meu esconderijo fosse descoberto. Precisava me mover novamente, dessa vez para mais longe. Talvez São Paulo, sugeriu Paulo, preocupação vincando sua testa. Tenho um primo lá que pode ajudar nos primeiros tempos. Enquanto arrumava a pequena mala, agora carregando não apenas meus poucos pertences, mas também a responsabilidade por outra vida, percebi que minha jornada estava apenas começando. Ofereceram-me o quartinho dos fundos por um aluguel simbólico. Temporário, expliquei, repetindo para mim mesma que aquilo era apenas uma etapa, até eu conseguir me estabelecer. Consegui emprego como auxiliar numa pequena escola infantil. A diretora, Dona Conceição, uma senhora pragmática de 60 anos, olhou para meus documentos falsificados, providenciados discretamente por Dr. Joaquim, com uma sobrancelha levantada, mas não fez perguntas quando expliquei que estava recomeçando a vida após um casamento difícil. Muitas de nós estamos, respondeu simplesmente. O salário é pouco, mas as crianças compensam. As crianças, de fato, foram minha primeira luz verdadeira desde a fuga. Suas risadas despreocupadas, a confiança com que seguravam minha mão, a facilidade com que aceitavam minha presença, tudo aquilo era um bálsamo para minha alma ferida. Nas tardes em que lia histórias para eles, sentados em círculo ao meu redor no tapete colorido, quase acreditava que poderia construir uma vida nova. Quase. Porque à noite, sozinha no quartinho dos fundos, a realidade me alcançava. Minha barriga crescia,
O dinheiro era escasso e as cartas de Dr. Joaquim traziam notícias cada vez mais preocupantes. Arnaldo havia contratado não um, mas 3 investigadores particulares. Estava obcecado em me encontrar, não por amor ou arrependimento, mas por orgulho ferido e medo do que eu poderia revelar. Minha primeira tentativa de verdadeira independência veio quando, estimulada por Dona Conceição, inscrevi-me num programa noturno para revalidar meu diploma de magistério. Frequentei as aulas por 2 semanas, empolgada com a perspectiva de retomar minha formação original. Até que, saindo da escola numa noite chuvosa, avistei um homem que se parecia demais com o cunhado de Arnaldo. Não era ele, descobri depois, quando já havia abandonado o curso em pânico, mas o dano estava feito. O medo havia me encontrado novamente. Voltei a ter pesadelos, a sobressaltar com qualquer barulho, a verificar obsessivamente se as portas estavam trancadas. Você precisa conversar com alguém, insistiu Neide após me encontrar chorando no banheiro às 3 da manhã. Não pode carregar isso sozinha. Ela me levou a um grupo de apoio para mulheres na igreja local. Sentadas em círculo, mulheres de todas as idades compartilhavam histórias de violência, abandono e recomeços. Ouvi em silêncio, incapaz de expor minha própria história, aterrorizada com a ideia de que qualquer revelação pudesse chegar aos ouvidos errados. Na terceira reunião, uma senhora de cabelos grisalhos e rosto marcado por cicatrizes antigas segurou minha mão. Você não precisa falar, disse suavemente, mas precisa parar de fugir de si mesma. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Eu havia escapado fisicamente de Arnaldo, mas ainda permitia que ele controlasse meus pensamentos, minhas decisões, meus sonhos. Ainda vivia como fugitiva, não como sobrevivente. Naquela noite, ao sentir meu filho chutar pela primeira vez, tomei uma decisão. Poderia continuar correndo para sempre, ou poderia encontrar uma maneira de enfrentar meus medos e reconstruir minha vida em meus próprios termos. Você merece mais que metade de uma vida, escrevi no diário que tia Zulmira me dera. E esta criança merece mais que metade de uma mãe. O 7º mês de gravidez trouxe uma nova reviravolta. O advogado de Arnaldo finalmente respondeu à proposta de acordo. Ele aceitaria o divórcio discreto e uma pequena pensão, com uma condição: a guarda total da criança assim que nascesse. Menezes não será criado longe do pai, dizia o documento formal, como se aquele homem tivesse qualquer noção real do significado de paternidade. Li a carta sentada no pequeno banco do quintal dos fundos, enquanto observava formigas trabalhando incansavelmente em sua trilha organizada. Elas carregavam peso muitas vezes maior que seus próprios corpos, determinadas, resilientes. Pousei instintivamente a mão sobre a barriga proeminente, sentindo os movimentos do bebê, meu bebê. Jamais, sussurrei para as folhas secas da mangueira. Ele nunca terá você. Dr. Joaquim sugeriu uma contraproposta. Divórcio discreto, nenhuma pensão, renúncia completa a qualquer direito sobre a criança. Em troca, entregaríamos todas as evidências de fraudes e comportamento inadequado que havia coletado. Era arriscado. Se Arnaldo recusasse, poderíamos acabar num processo judicial longo, público e incerto. Enquanto aguardávamos resposta, mergulhei em um novo projeto, quase desesperada por um senso de propósito e autonomia. Dona Conceição havia mencionado que a escola precisava de materiais didáticos adaptados para crianças mais novas. Com meus conhecimentos pedagógicos e as habilidades de costura aprendidas com tia Zulmira, comecei a criar livros de pano coloridos, fantoches, jogos sensoriais. Nas manhãs de sábado, espalhava retalhos pela mesa da cozinha compartilhada, enquanto Neide preparava café. Suas filhas adolescentes juntavam-se a mim, curiosas inicialmente, entusiasmadas depois. Logo, o que começara como terapia ocupacional transformou-se em um pequeno empreendimento. Criações da Maria, materiais pedagógicos artesanais vendidos para outras escolas do bairro.
Você tem talento para isso, comentou Neide, admirando um abecedário de tecido com letras texturizadas. E as crianças adoram coisas que podem tocar e sentir. Foi nesse período, concentrada em criar algo positivo apesar das circunstâncias, que percebi uma mudança sutil em mim. As noites ainda traziam ansiedade e medo, mas os dias começavam a ter cor novamente. Havia momentos, preciosos, frágeis momentos, em que não pensava em Arnaldo, em que não me sentia uma fugitiva, em que existia apenas como Maria, criadora, professora, futura mãe. O telefone na venda da esquina tocou numa tarde chuvosa de quinta-feira. Era Paulo, com notícias urgentes. Arnaldo havia sofrido um acidente de carro. Estava vivo, mas gravemente ferido. O impacto havia revelado seu estado de embriaguez e, no porta-luvas do veículo, medicamentos controlados desviados do hospital. O que isso significa? Perguntei, sentindo uma mistura confusa de emoções. Alívio, culpa, apreensão. Significa que ele está vulnerável agora, explicou meu irmão. O prestígio dele está em jogo. O hospital abriu sindicância. É nossa chance de finalizar o acordo em termos mais favoráveis. Naquela noite, sozinha no quartinho dos fundos, enfrentei um sentimento inesperado. Piedade. Não amor, não perdão completo, mas um distanciamento suficiente para ver Arnaldo não mais como um monstro todo-poderoso, mas como um homem quebrado, escravo de seus próprios demônios. Seu pai não é um homem mau, sussurrei para minha barriga. Ele é um homem doente que nunca enfrentou suas próprias escuridões. Essa compreensão não apagava o que havia sofrido, nem justificava as ações dele. Mas algo profundo se transformou em mim naquele momento. Percebi que minha cura não viria da destruição dele, da vingança ou mesmo da justiça terrena. Viria da minha capacidade de reconstruir minha vida apesar dele. Não sou mais sua vítima, escrevi no diário. E meu filho não será sua segunda chance. O final da gravidez coincidiu com uma temporada de chuvas intensas em São Paulo. As ruas alagadas, o céu permanentemente cinzento, o barulho da água batendo incessante no telhado de zinco, tudo parecia amplificar a tensão crescente à minha volta. A qualquer momento, meu filho chegaria ao mundo. A qualquer momento, a resposta definitiva de Arnaldo chegaria pelo correio. Dr. Joaquim havia sido implacável nas renegociações após o acidente. Com a reputação de Arnaldo abalada e uma sindicância em curso no hospital, nossos termos agora eram claros. Divórcio discreto, direitos totais sobre a criança para mim, uma pequena pensão alimentícia e silêncio absoluto sobre suas irregularidades profissionais e pessoais. Em troca, nunca mais cruzaríamos seu caminho. O advogado de Arnaldo havia solicitado 2 semanas para a resposta, tempo que coincidiria exatamente com minha data prevista de parto. A espera tornou-se quase insuportável. Cada carteiro que passava na rua fazia meu coração disparar. Cada contração precoce me enchia de pânico, não pelo parto em si, mas pela incerteza sobre o futuro da criança. Numa tarde particularmente tempestuosa, quando a chuva batia furiosa contra as janelas, recebi uma visita inesperada. Conceição, a diretora da escola, apareceu encharcada na porta dos fundos, carregando uma caixa de papelão protegida por plástico. Não podia esperar até segunda, explicou, entregando-me o pacote misterioso. Dentro, encontrei algo que me deixou sem palavras. Um álbum de fotografias. As crianças da escola haviam feito desenhos para o meu bebê, mensagens coloridas de boas-vindas. As professoras haviam organizado uma pequena vaquinha para comprar fraldas e roupinhas. Havia cartões escritos em letra trêmula. Volta logo, tia Maria. Queremos conhecer seu bebezinho. Você não está sozinha, disse Conceição segurando minhas mãos. Nunca esteve. Aquela noite, entre lágrimas de gratidão e esperança renovada, senti as primeiras contrações verdadeiras. O trabalho de parto começou lentamente,
como uma conversa cautelosa entre meu corpo e o ser que habitava dentro dele. Neide, que havia passado por 5 partos, reconheceu os sinais imediatamente. Ainda temos tempo, garantiu, ajudando-me a arrumar uma pequena bolsa. Mas é melhor irmos para o hospital. No táxi, encharcado pela chuva torrencial, enquanto as contrações aumentavam gradualmente em frequência e intensidade, pensei em todos os ciclos que se fechavam e abriam naquele momento. Em 8 horas, seria mãe. Em 2 semanas, saberia se seria realmente livre. O medo e a esperança dançavam em meu peito como lutadores exaustos. No hospital público da Zona Leste, entre parturientes barulhentas e enfermeiras apressadas, meu filho veio ao mundo após 12 horas de trabalho de parto. Sem anestesia, sem a presença do pai, sem o conforto da clínica particular onde Arnaldo planejara originalmente o nascimento do herdeiro Menezes. Apenas eu, minha força, e a determinação de uma mulher que havia aprendido a confiar em si mesma novamente. É um menino, anunciou a parteira, colocando sobre meu peito um pacotinho vermelho e enrugado que imediatamente buscou meu olhar com uma intensidade surpreendente. Como vai chamá-lo? Hesitei apenas por 1 segundo antes de declarar com firmeza. Paulo. Seu nome é Paulo. Homenageava meu irmão, sim, mas escolhia também um nome que simbolizava transformação. Paulo, como o apóstolo que mudou de caminho após uma revelação profunda. Na manhã seguinte, quando meu pequeno Paulo dormia tranquilamente no berçário improvisado ao lado da minha cama, recebi a visita de Dr. Joaquim. Seu rosto normalmente sereno mostrava sinais de preocupação. Ele respondeu? Perguntei imediatamente, o coração acelerando. Sim, confirmou o advogado sentando-se na beirada da cama, mas não como esperávamos. Arnaldo recusou nossa proposta. Está exigindo testes de paternidade e ameaçando um processo de guarda. Olhei para meu filho dormindo, sua perfeição minúscula, sua vulnerabilidade absoluta. Uma nova determinação, mais feroz que qualquer coisa que já havia sentido antes, cresceu dentro de mim. Ele não vai tocar em um fio de cabelo deste menino, declarei, a voz baixa, mas firme como aço. Nunca. Saí do hospital 3 dias depois, com Paulo nos braços e uma decisão inabalável no coração. Não podia mais esperar passivamente que Arnaldo definisse nosso destino. Era a hora de enfrentar o passado de uma vez por todas. Vou voltar para Ribeirão das Neves, anunciei para Neide enquanto arrumava nossas poucas coisas. Preciso encarar isso onde tudo começou. Tem certeza? Perguntou ela, preocupação evidente em seu rosto franco. Voltar para lá não é perigoso demais? Talvez fosse, mas algo dentro de mim havia mudado fundamentalmente desde o nascimento de Paulo. O medo, que por tanto tempo fora minha sombra constante, agora parecia menor diante do amor feroz que sentia por aquele pequeno ser. Estava cansada de viver escondida, cansada de olhar sobre os ombros, cansada de permitir que Arnaldo, mesmo à distância, ainda ditasse os termos da minha existência. É exatamente o que ele não espera, expliquei, beijando a cabecinha perfumada de Paulo. E às vezes, o lugar mais seguro é bem debaixo do nariz do predador. Dr. Joaquim, quando informado do meu plano, inicialmente tentou dissuadir-me. Após horas de discussão por telefone, entendeu que minha decisão era final e ajudou a traçar uma estratégia mais segura. Telefonei para minha antiga amiga de infância, Teresa, que ainda vivia em Ribeirão, e concordou imediatamente em nos receber por algumas semanas. Mário e as crianças estão na casa da minha sogra, explicou ela. Estou sozinha desde a semana passada. Ninguém precisa saber que você está aqui. A viagem de ônibus foi longa e exaustiva. Paulo, com apenas 2 semanas de vida, alternava entre dormir profundamente e chorar desesperado, alheio à importância da jornada que fazíamos juntos. Amamentava-o discretamente sob um xale, sussurrando promessas em seu ouvido. Vamos ficar bem, meu amor. Mamãe vai garantir que fiquemos bem. Ribeirão das Neves não havia mudado muito nos anos que estive fora.
As mesmas ruas estreitas, a mesma igreja central, a mesma praça onde namorei Arnaldo pela primeira vez. Lugares familiares que agora pareciam pertencer a outra vida, a outra pessoa. Foi estranho e doloroso percorrer aqueles espaços novamente, agora com meu filho nos braços. Um filho que carregava os genes daquele homem, mas que eu estava determinada a proteger de seu legado tóxico. A casa de Teresa ficava a apenas 4 quadras da mansão que dividira com Arnaldo. Nas primeiras noites, mal consegui dormir, imaginando-o aparecendo à porta a qualquer momento. Mas aos poucos, uma certeza crescia em mim. Era justamente aqui, no epicentro do meu trauma, que precisava encontrar minha força final. Você mudou, observou Teresa numa tarde, enquanto observávamos Paulo dormindo. Tem algo diferente nos seus olhos. Ela estava certa. A mulher aterrorizada que fugira meses antes não existia mais. Em seu lugar estava alguém mais calma, mais centrada, mais determinada. Alguém que havia tocado o fundo do poço e descoberto, nas profundezas do desespero, uma fortaleza interior que nem mesmo Arnaldo conseguira destruir completamente. No 10º dia em Ribeirão, recebi a notícia que estava esperando. Através de contatos no hospital, Dr. Joaquim descobriu que Arnaldo viria à cidade no final de semana para resolver questões relacionadas à casa e à busca por mim. Era o momento que eu esperava. Tem certeza disso? Perguntou o doutor. Joaquim ao telefone, a voz tensa de preocupação. Podemos fazer isso através de advogados, sem contato direto. Não, respondi com uma calma que surpreendeu a mim mesma. Algumas coisas precisam ser ditas face a face. Na véspera do encontro que eu mesma havia orquestrado, olhei longamente para meu filho dormindo pacificamente. Por ele, encontraria coragem. Por ele, enfrentaria meus demônios uma última vez. Escolhi a igreja para nosso encontro. Não por devoção religiosa, mas pela segurança de um lugar público onde Arnaldo não ousaria mostrar seu verdadeiro rosto. O grandioso santuário de Nossa Senhora das Neves, com seus vitrais coloridos e banco de madeira escura que rangiam ao menor movimento, seria testemunha silenciosa do confronto que encerraria um ciclo da minha vida. Cheguei cedo, deixando Paulo aos cuidados de Teresa. Queria estar sozinha, concentrada, pronta. Sentei-me no último banco, observando a luz colorida dos vitrais dançando no chão de mármore frio. Rezei, não as orações automáticas da minha infância católica, mas uma conversa sincera com qualquer força superior que pudesse me ouvir, pedindo, não por milagres, mas por clareza e força. Arnaldo entrou exatamente às 3 horas, sempre pontual. Mesmo à distância, notei as mudanças. Mancava ligeiramente da perna direita, consequência do acidente. Havia perdido peso. Uma nova rigidez em seus movimentos traía a tensão que sentia. Quando me avistou, sentada calmamente à espera, seu rosto registrou brevemente surpresa genuína antes de compor a máscara de controle que eu conhecia tão bem. Maria, disse ele, aproximando-se com aquela falsa gentileza que um dia havia me encantado. Finalmente voltou à razão. Estava preocupado. Permaneci sentada, permitindo que ele viesse até mim, observando cada detalhe daquele homem que havia sido o centro gravitacional da minha existência por tanto tempo. Como parecia menor agora, menos ameaçador, quase patético em sua presunção. Não vim voltar, respondi calmamente. Vim encerrar. Estendi um envelope contendo cópias de todas as evidências que havia coletado sobre suas fraudes, seus casos, suas mentiras. Observei enquanto ele folheava os documentos, o rosto gradualmente perdendo cor, os dedos tensionando-se ao redor do papel. Isso é chantagem? Perguntou finalmente, a voz perigosamente contida. Não, respondi. É uma oferta de paz. Assinamos o divórcio em seus termos financeiros. Você renuncia a qualquer direito sobre meu filho. Nunca mais nos procura.
Em troca, estas evidências nunca serão tornadas públicas. Seu filho, repetiu ele, a voz estranhamente alterada. Como sabe que é meu? A velha tática de me desestabilizar emocionalmente, de plantar dúvidas em minha mente, de virar a culpa contra mim. 1 ano antes teria funcionado. Agora apenas revelava seu desespero. Ambos sabemos a verdade, respondi, sustentando seu olhar. Mas se insiste, podemos fazer o teste de paternidade que seu advogado solicitou e então expor seus comportamentos diante do juiz durante um longo e público processo de guarda. A cidade inteira saberá de tudo. O Conselho de Medicina receberá um dossiê completo. É isso que quer? Vi algo quebrar naqueles olhos que um dia achei irresistíveis. A compreensão de que já não tinha poder sobre mim. A percepção de que a mulher silenciosa e moldável que conhecera havia se transformado em alguém que não podia mais controlar. Por quê? Perguntou finalmente, a voz quase inaudível. Por que está fazendo isso? Foi nesse momento que percebi. Ele realmente não entendia. Para Arnaldo, nosso casamento havia sido uma convenção social, uma fachada conveniente, uma dinâmica de poder que funcionava a seu favor. O abuso, a manipulação, o controle, tudo aquilo era normal em seu universo distorcido. Por 7 anos, pedi a Deus que retirasse você da minha vida, respondi, levantando-me finalmente para encará-lo de igual para igual. Mas então entendi que Deus estava apenas esperando que eu mesma encontrasse a coragem de sair. Estendi a mão, um gesto surpreendentemente pacífico após tanta turbulência. Adeus, Arnaldo. Espero sinceramente que encontre paz. Ele não aceitou minha mão, mas algo em seu olhar mudou. Talvez compreensão, talvez apenas derrota. Sem dizer mais nada, peguei minha bolsa e caminhei para a saída da igreja, sentindo o peso de anos de medo e dores correndo de meus ombros a cada passo. Lá fora, o sol de Minas Gerais brilhava intenso, quase ofuscante. Respirei profundamente, enchendo os pulmões com o ar da liberdade que havia conquistado por mim mesma. As primeiras horas após deixar Arnaldo na igreja foram surreais. Caminhei pelas ruas de Ribeirão das Neves em um estado de clareza absoluta, como se pela primeira vez enxergasse as cores do mundo em sua intensidade verdadeira. O céu parecia mais azul, o ar mais leve, cada respiração uma afirmação da minha existência recém-libertada. Quando cheguei na casa de Teresa, ela me olhou com apreensão, procurando sinais de trauma ou desespero. Ao invés disso, encontrou-me sorrindo. Um sorriso pequeno, cauteloso, mas genuíno. Acabou, disse simplesmente, pegando meu filho no colo e abraçando-o contra meu peito. Paulo, como se sentisse a mudança em mim, olhou-me com aqueles grandes olhos escuros sem chorar, sua pequena mão agarrando meu dedo com surpreendente força. O que aconteceu? Perguntou Teresa, preparando-me uma xícara de chá de camomila, suas mãos trêmulas denunciando a ansiedade que sentira durante minha ausência. Ele assinará os papéis, respondi, beijando a cabeça perfumada do meu bebê. Amanhã mesmo, no cartório. Não nos incomodará mais. Teresa não perguntou como consegui tal façanha. Algumas vitórias não precisam ser explicadas em detalhes, especialmente quando afetam a delicada estrutura de uma pequena cidade onde todos estão conectados por intrincadas redes de conhecimento mútuo e onde reputações são tão preciosas quanto herança familiar. Na manhã seguinte, conforme combinado, Dr. Joaquim nos encontrou no cartório. Arnaldo chegou pontualmente, acompanhado de seu próprio advogado. Estava pálido, com olheiras profundas, os ombros curvados numa postura que nunca havia demonstrado publicamente. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto assinava cada documento. Não trocamos nenhuma palavra. O acordo era simples. Ele manteria a mansão, os investimentos, a clínica, todo o império material que tanto valorizava.
Eu ficaria com minha liberdade, uma pensão modesta para Paulo até sua maioridade, e mais importante, com a garantia de que Arnaldo renunciava formalmente a qualquer reivindicação de guarda ou visitas. Tem certeza disso? Sussurrou o Dr. Joaquim quando li os termos. Podemos lutar por mais. Não quero nada além da nossa paz, respondi, assinando com firmeza. Ao deixarmos o cartório, Arnaldo me segurou brevemente pelo braço, o último toque físico que permitiria dele em minha vida. Seus olhos, antes tão imperiosos, agora pareciam vazios de tudo, exceto uma compreensão tardia. Poderia ter sido diferente, disse ele, quase inaudível. Sim, concordei, removendo suavemente sua mão. Mas não foi. As notícias se espalharam rapidamente pela cidade. A natureza humana gravita em direção ao drama, especialmente quando envolve figuras proeminentes. Em questão de dias, as histórias circulavam, algumas próximas da verdade, outras grotescamente distorcidas. Fui chamada de oportunista por uns, de vítima corajosa por outros. Arnaldo, por sua vez, começou sua própria retirada estratégica da vida social que tanto valorizava. Uma semana após o divórcio, recebi uma ligação inesperada de Dona Clotilde, minha antiga sogra. Temendo uma recriminação, atendi com apreensão. Maria, sua voz soou cansada, quase frágil, ao telefone. Quero ver meu neto antes de morrer. Aquela simples frase abriu um novo capítulo que eu não havia planejado. A família que havia me rejeitado agora buscava conexão através daquela pequena vida inocente em meus braços. Paulo merecia conhecer suas raízes, mesmo aquelas imperfeitas. Ele se chama Paulo, respondi calmamente. E sim, senhora, pode vê-lo, mas com minhas condições. O poder de estabelecer limites, de definir termos, de proteger o que era precioso para mim, esta era a verdadeira liberdade que eu havia conquistado. Não uma liberdade de isolamento, mas a liberdade de escolher minhas próprias batalhas e conexões. Quando Paulo completou 5 anos, mudamos para Belo Horizonte. Com os recursos da pensão que Arnaldo nunca deixou de pagar pontualmente e o salário do meu novo emprego como secretária executiva em uma empresa de engenharia, consegui alugar um pequeno apartamento no bairro da Floresta. Não era luxuoso como a mansão onde vivera, mas tinha janelas amplas que deixavam entrar o sol da manhã e, mais importante, não carregava memórias dolorosas em suas paredes. Foi naquela época que comecei a escrever este relato, inicialmente como parte da terapia sugerida por Dra. Carmen, a psicóloga que me acompanhou no processo de reconstrução emocional. Coloque no papel, ela dizia. Às vezes, as palavras escritas carregam o peso que nossas costas já não aguentam mais. As primeiras tentativas foram dolorosas. Meus dedos travavam sobre o papel. As lágrimas embaçavam minha visão. Como descrever o gradual desaparecimento de si mesma que ocorre em um relacionamento abusivo? Como explicar que o amor pode se transformar tão sutilmente em prisão que, quando você percebe, já perdeu as chaves da própria liberdade? 40 anos se passaram desde aqueles dias sombrios. Paulo cresceu, formou-se em direito, uma escolha que sempre me pareceu um acerto do destino. Casou-se com uma professora universitária maravilhosamente independente e me deu 3 netos que são a luz dos meus dias. Arnaldo morreu há 15 anos, de um ataque cardíaco fulminante durante uma cirurgia que realizava. Compareci discretamente ao funeral, não por ele, mas por encerramento próprio. O que aprendi nessa longa jornada? Que o silêncio raramente protege quem pensamos estar protegendo. Que a vergonha é uma prisão autoimposta com paredes mais espessas que qualquer confinamento físico, que a força não vem de uma transformação repentina e heróica, mas de pequenas decisões diárias de dignidade e autovalorização. Aprendi também sobre perdão, não aquele perdão romantizado que exige reconciliação e esquecimento, mas o tipo mais profundo que reconhece a dor, nomeia a injustiça e, ainda assim,
escolhe não ser consumido pelo ressentimento. Perdoei Arnaldo não por ele merecer, mas porque eu merecia a libertação que vem com esse ato, e aprendi, acima de tudo, que sair não é covardia, é coragem, que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria, que reconstruir-se após ter sido desmantelada é talvez o ato mais revolucionário que uma mulher pode realizar num mundo que espera seu silêncio e resignação. Minha mãe, criada em outra época e com outras crenças, nunca entendeu completamente minha decisão. Casamento é para sempre, repetia ela, até seu último suspiro. Talvez estivesse certa, de certa forma. Os casamentos verdadeiros, baseados em respeito mútuo e amor genuíno, deveriam mesmo aspirar à eternidade. Mas o que eu vivia não era um casamento, era uma sentença. O que mais me entristece, olhando para trás com a clareza que só o tempo proporciona, é pensar em todas as Marias que continuam presas em suas próprias mansões-prisões, convencidas de que não merecem mais, de que seus sofrimentos são punições justas por falhas imaginárias. Mulheres que rezam todas as noites, como eu rezei, pedindo a Deus que retire aquela pessoa de suas vidas, sem perceber que talvez Deus esteja esperando que elas deem o primeiro passo. Hoje, com meus cabelos totalmente brancos e minhas mãos marcadas pelo tempo, encontro paz ao observar os pássaros que visitam minha pequena varanda. Aprendi que a liberdade tem muitas formas e rostos. Às vezes, parece uma decisão momentânea e dramática. Mais frequentemente, é uma série de pequenas escolhas diárias que, somadas, formam uma vida resgatada das sombras. Há 3 anos, Paulo me surpreendeu no meu aniversário de 80 anos com um presente inusitado. Um curso de pintura para idosos no Centro Cultural do bairro. Mãe, ele disse, sempre quis ver o mundo através dos seus olhos. A princípio hesitei. Minhas mãos artríticas, minha visão já não tão aguçada, mas acabei cedendo ao entusiasmo dele. Na primeira aula, fiquei paralisada diante da tela em branco. O professor, um senhor de barba grisalha e olhar gentil, aproximou-se calmamente. Não pense no resultado, aconselhou. Pense na jornada do seu pincel. Aquelas palavras simples desbloquearam algo profundo em mim. Comecei pintando paisagens seguras, montanhas de Minas, ipês floridos, o horizonte visto da janela do meu apartamento. Gradualmente, porém, senti-me atraída por algo mais abstrato e expressivo. Em minhas telas, comecei a explorar visualmente minha própria história. Não de forma literal ou autobiográfica, mas através de cores, texturas e espaços que representavam estados emocionais que palavras jamais poderiam capturar adequadamente. Na exposição de fim de curso, uma pequena tela minha chamou a atenção. Mostrava uma porta entreaberta, com luz intensa atravessando a fresta, emergindo de um fundo de azuis profundos e cinzas turbilhonantes. O título era simples: Saída. Uma jovem com um bebê no colo ficou muito tempo parada diante daquela pintura. Quando nossos olhares se cruzaram, vi algo em seus olhos que reconheci imediatamente. Um brilho de reconhecimento, um reflexo de dor familiar. Ela se aproximou timidamente. Como a senhora soube? Perguntou em voz baixa, apertando o bebê contra o peito. Soube o quê, minha querida? Respondi, embora já intuísse. Como é do outro lado da porta, ela disse, as palavras quase um sussurro. Estou tentando encontrar coragem. Naquele momento, percebi que minha história não era apenas minha. Era um elo em uma longa corrente de histórias femininas, algumas terminando em tragédia, outras em libertação. O que determina o desfecho, muitas vezes não é apenas nossa força individual, mas as mãos que se estendem para nos ajudar a levantar quando caímos. Você já tem coragem, disse a ela gentilmente, só não percebeu ainda. Posso te contar uma história? Sentamos no pequeno café do Centro Cultural,
e enquanto seu bebê dormia tranquilamente, compartilhei partes da minha jornada. Não para assustá-la com detalhes sombrios, mas para iluminar possibilidades que talvez ela não conseguisse enxergar em meio à sua própria tempestade. 3 meses depois, recebi um cartão postal. Na frente, a imagem de um amanhecer sobre o mar. No verso, apenas uma frase: encontrei minha saída. Obrigada por me mostrar que há luz do outro lado. É por isso que, finalmente, decidi transformar minhas anotações privadas neste testemunho completo. Não busco fama ou reconhecimento. Aos 83 anos, tais vaidades já não me movem. Busco apenas estender uma mão invisível através do tempo e do espaço, para alcançar outras Marias que talvez estejam, neste exato momento, ajoelhadas em algum lugar escuro, implorando por intervenção divina. Se você está lendo isto e se reconhece nas minhas palavras, quero que saiba: sua oração por libertação talvez não seja atendida da forma que espera. Deus, ou o destino, ou o universo, raramente nos resgata magicamente de situações que nós mesmos devemos ter a coragem de abandonar. Mas posso lhe garantir, com a certeza de quem atravessou o vale e encontrou luz do outro lado: há vida após a fuga, a cura após o trauma, a alegria esperando para ser redescoberta. E aquela prece desesperada que fiz tantas vezes: Deus, por favor, retire esta pessoa da minha vida. Finalmente compreendi que foi atendida no momento exato em que encontrei coragem para retirar a mim mesma daquela situação.